bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou a professora Clara Dantas, aluna do curso de Pedagogia do Centro Universitário Internacional Uninter. Estou aqui como professora para compartilhar um pouco das minhas experiências com geometria para o público infantil. Espero que este vídeo possa chegar até o meu público-alvo, que é a educação infantil, e também possa ajudar alguém, algum professor, algum educador, a despertar o desejo de introduzir figuras e objetos cotidianos para melhor assimilação da aprendizagem, principalmente no tocante da geometria, de figuras geométricas, de sólidos geométricos e daí por diante. No nosso cotidiano é muito comum a gente se deparar, com figuras que são redondas, com figuras que podem rolar, com figuras que se podem empilhar umas sobre as outras, ou às vezes até mesmo a junção de todas elas, com figuras como essa, que tem um formato que a gente pode estar instigando com a criançada, com coisas do cotidiano, trazendo para a sua realidade e fazendo com que a aula seja mais atrativa. Então, espero que todos vocês possam curtir, compartilhar e também deixem o seu like. Meu tema, como eu falei, é o reconhecimento de formas geométricas em situações cotidianas. Então, baseado na BNCC, uma das competências que eu peguei é utilizar sons produzidos por materiais, objetos e instrumentos musicais durante brincadeiras de faz de conta, encenação, criações musicais, festa. E a gente pode estar utilizando essas competências com os alunos, e na ludicidade tentar fazer com que o aluno possa aprender mais com os objetos. Vamos supor que eu leve uma lata e lá, eu reproduza o som daquela lata, de tampas, de panelas, enfim. Outra competência foi expressar-se livremente por meio de desenhos, pinturas, colagem, dobradura, escultura, em massinha de modelar, criando produções bidimensionais, tridimensionais do objeto. E também eu gostaria que o aluno ele pudesse reconhecer, em virtude de tudo isso aí, eu trabalhei essas competências, eu gostaria que o aluno conseguisse reconhecer em objetos do cotidiano as formas geométricas, da criança pegar uma caixinha quadriculada como essa e ele começar a descobrir, olha, a tampinha tem forma quadrada, essa caixinha ela é toda quadradinha porque ela tem todos os lados iguais, não é isso? E depois você olha, essa caixinha tem quantos lados? Depois eu vou associando que esses lados são chamados de faces e quantos encontros, quantas vértices, quantas arestas e daí por diante, e buscando e já introduzindo na criança termos, conceitos desde muito cedo, para que a criança possa assimilar o nome, primeiro, a figura, essa figura parece com um quadrado, essa figura aqui é uma figura redonda, depois eu vou assimilando. A tampinha dela é circular, lembra um círculo. Nessa forma geométrica é fulana de tal e daí por diante. Também um dos objetivos é relacionar objetos a determinadas formas geométricas, como eu já falei, associar cores a dados de determinadas formas geométricas, por exemplo, o círculo, qual a cor do círculo? Ou melhor, amarelo é a cor de qual forma geométrica? Azul é a cor de qual forma geométrica? Ou então, colar todas as formas geométricas lá na parede e falar assim, eu quero que você pegue para mim um círculo. E o círculo tem que cor? Qual a cor do círculo? Eu quero agora que você pegue para mim o triângulo. E o triângulo, qual é a cor daquele triângulo? A figura vermelha, como é o nome dela?
Qual a figura que tem 4 lados? Colocar 2 figuras. Qual que tem 4 lados? Ou melhor, qual dessas figuras tem 3 lados? Essa figura aqui, ela possui lados ou não? É uma figura arredondada, enfim. E mostrando, e sempre mostrando exemplos. Assim, para a pessoa, para a criança poder assimilar mais fácil. A capacidade de identificar as formas geométricas com precisão, ela desde o início da vida escolar do aluno, ela deve ser um direito a ele garantido, pois trata-se de uma habilidade matemática fundamental. Entender as formas geométricas permitirá que os alunos estejam mais sintonizados com o mundo ao redor e com as conexões entre os objetos. Conhecer essas figuras é bastante gratificante para crianças, porque o mundo delas é cheio de formas, de associações, de objetos, a determinadas figuras geométricas e a cores. Borges, em 2009, aponta o professor como responsável a determinar o momento certo para passar da linguagem intuitiva para a mais formalizada, uma vez que a geometria, nos anos iniciais, ela se caracteriza primordialmente do concreto para o simbólico. Portanto, a criança deve manipular, ela deve construir, ela deve observar, compor, decompor, agrupar objetos semelhantes ou diferentes. O professor, de acordo com Borges, lá na página 6, ele deve dar o tempo todo para o aluno descobrir algumas relações, exercendo o papel de observador, de mediador, que é o que somos, percebendo o momento para intervir, questionamento, ou melhor, questionando os alunos e assim criando com eles os conceitos predefinidos. O estudo da geometria, ele é trivial. A iniciação do mesmo deve ocorrer cedo. A criança, desde a educação infantil, já manipula objetos, classificando os que rolam, os que se empilham, os que se encaixam em outros, mesmo sabendo dessa importância. Muitos docentes não conseguem visualizar esse potencial na criança, né? E a necessidade de planejar aulas que envolvam a geometria. Feingler, em 1999, aponta que entre os matemáticos e os educadores matemáticos existe um consenso de que o ensino da geometria deveria começar desde cedo e continuar de forma apropriada, através de todo o currículo de matemática. Entretanto, tradicionalmente, existem divergências de opiniões entre os conteúdos e os métodos de ensino da geometria nos diferentes níveis, desde a escola primária até a universidade. Uma das razões dessas divergências é que a geometria possui muitos aspectos, e, consequentemente, talvez não exista um caminho simples, linear, claro e hierárquico, desde os princípios elementares até as abstrações. Então, observar, assim, que o ensino da geometria deve ser cumprido no planejamento escolar e, ao mesmo tempo que este conteúdo deve ser abordado, a necessidade de não ser mais uma mera repetição de conceitos e teoremas lineares, sequenciais e planos, como apontados na maioria dos livros didáticos, não proporcionando ao aluno uma dimensão mais abrangente e profunda, que possibilita estabelecer relações teóricas, práticas e concretas do conteúdo. Então, de acordo com esses dois estudiosos que defendem que a geometria já deve iniciar desde os anos iniciais, eu pautei um exemplo de aula aqui, prática, que eu vou estar passando para vocês. Olá, crianças! Então, aqui,
nós temos um objeto. Vocês têm algum objeto parecido com esse na casa de vocês? Aqui a prof utilizou uma caixinha de leite e fez um outro objeto. Ó, ele era assim, uma caixinha de leite, tá? E fizemos aqui uma figura bem conhecida já, né, dos meios de comunicação das crianças, né? Isso utilizando formas geométricas, né? Utilizando formas geométricas. Vejam bem, outro exemplar. Vocês já ouviram algum objeto como esse? Qual seria o nome dele? Será que vocês conseguem identificar essa forma? E esse outro objeto? Aqui, ó. Qual é a forma que ele possui? Mais um objeto aqui, ó. Então, a gente pode estar observando, e eu queria que vocês me dissessem se alguém conhece nome de alguma forma geométrica. Se vocês conhecem, a gente chama esses objetos de sólidos geométricos. Mas esses sólidos geométricos, eles têm nomes, né? Eles têm nomes que deram as formas geométricas, deram aos sólidos geométricos, vamos dizer assim. Os nomes que eles têm, né, que por conta disso foram desenvolvidos esses formatos que nós chamamos de sólidos, né? Já figura pronta, dimensional, que você pode ver ela em várias dimensões. Alguém sabe me dizer qual que é o nome delas, de cada uma? Então, pessoal, na casa de vocês têm algum objeto que vocês podem associar alguma forma a alguma forma geométrica? Quais são esses objetos? Isso. Aqui eu tenho um exemplar de um objeto, né, que tem uma forma geométrica. Qual é o nome? Qual o nome que se dá a essa forma geométrica? Ela rola, né? Ela tem formato redondo, ela rola, ela lembra o quê? Qual é o nome dessa figura? Círculo? Ah, que legal, círculo. Isso aqui é um círculo. Vejam bem, qual é a cor do círculo? Ah, o círculo é amarelo. Ok, parabéns, yellow. Nós temos agora outra forma. Essa forma aqui, voltando um pouquinho, essa forma aqui circular, ela pode lembrar a tampa do suco, né? Desse componente aqui, dessa figura aqui, que ela rola, ela tem a forma cilíndrica, né? Ela é um sólido, um cilindro, vamos dizer assim. A tampa dela lembra essa, são circulares, ok? Então, isso é um círculo amarelo. Nós temos agora uma outra forma geométrica que lembra uma caixa quadrada? Será? Ou essa forma geométrica lembra essa caixa? Essa vasilha. Podemos associar? Sim, podemos associar. Essa figura tem um nome? Qual o nome dela? Retângulo, muito bem, retângulo. Vamos para uma figura já bem parecida e associando, tá? Vamos associando as figuras. Essa outra figura aqui, ó, pela gravação ela não fica perfeita não, mas ela tá direitinho, tá? Então, essa figura aqui, ela é quadrada. Essa figura, ela se assemelha a essa caixinha quadrada? Sim ou não? Então, nós temos aqui um quadrado. Qual a cor do quadrado? Azul. A cor do retângulo? Verde. O quadrado e o retângulo, eles têm os mesmos, vamos dizer assim, os mesmos comprimentos em todas as dimensões? Não é isso? Aí a gente vai perceber, né, que o retângulo ele vai ter lados menores e lados maiores, e o quadrado vai ter sempre todos os lados iguais.
Nós temos aqui uma outra figurinha, né? Que é o triângulo. O triângulo, a gente não teve nenhuma figura que a gente pudesse associar aqui ao triângulo, mas a gente pode associar o triângulo ao quadrado. Se a prof pega dois triângulos, como esse aqui, a gente pode formar um quadrado, será? Então, são possibilidades que a gente pode estar trabalhando com os nossos alunos. A gente pode ter infinitas, vamos dizer assim, oportunidades de estar associando e fazer com que essas aulas se tornem mais atrativas, que o aluno tenha um desempenho melhor, que eles aprendam mais. Então, pessoal, continuando na nossa aula, nós vamos estudar sobre o nosso boneco de lata. Para iniciarmos o estudo sobre ele, vamos recordar um pouquinho do círculo, né? Do círculo. O círculo, ele tem as formas, os formatos arredondados, que lembra uma lata de leite, lembra uma lata de Nescau, lembram latas. Então, vejam bem, gente, esse formato aqui circular, ele tem um nome, um sólido geométrico que recebeu um nomezinho, é cilindro, mas em cima, a sua base é circular, é um círculo. Olha só o chapeuzinho de mexicano para o nosso boneco de lata. Quem lembra da musiquinha do boneco de lata? Vamos cantar com a tia, ó. Deixa a tia mostrar aqui o bonequinho de lata dela. Vamos lá? Meu boneco de lata caiu com a cabeça no chão. Passou mais de uma hora para fazer a arrumação. Desamassa aqui para ficar bom. Meu boneco de lata caiu com o nariz no chão. Ai, passou mais de 2 horas para fazer a arrumação. Desamassa aqui para ficar bom. Então, pessoal, isso aqui é mais um momento, né? Vamos dizer assim, lúdico, que a gente pode estar trabalhando com as crianças, investigando, auxiliando, comparando e fazendo conexões de figuras geométricas com objetos da realidade, né? Isso com a composição. Beijos, fiquem todos com Deus.